Fala, mestre! Fala, Carlos Silva, beleza, meu velho? Você tá me ouvindo bem? Tá me Estou te vendo? ouvindo maravilhosamente bem. Que bom, que bom. Pessoal, vamos chegando aí, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast. Também tem tudo no site do programa, que é paianaconectados.com.br. Lá você acompanha também os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 6 de agosto de 2020, edição de número 134 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 133 personalidades importantes falando aí das coisas mais variadas possíveis, das coisas mais importantes possíveis. E hoje também, pessoa importante aqui, né? Um dos caras mais talentosos da comunicação, da nova geração que eu conheço. Radialista, músico, amante de futebol, internacionalista, ele vai explicar isso daqui a pouco. Leandro Gaia, seja bem-vindo, obrigado pela aceitação do convite, cara. Isso, obrigado você, Carlos, pelo amor de Deus, que introdução mais bonita. Fico muito feliz de ser entrevistado aí de número 134, né? Vamos bater um papo aí, vamos nessa. Para começar, você está na rádio Estilo FM 102.1, é isso, né? Qual os horários que você está lá? Infelizmente não, Carlos. Pouco antes da gente entrar nesse período sombrio aí de pandemia, né? Eu nem sei se foi o acaso, não sei direito, sei lá, se foi coisa do destino. Eu sei que um pouco antes de começar essa quarentena, a gente teve um rompimento ali do nosso contrato, um tanto quanto cedo, né? A gente nem esperava muito por isso. Teve uma série acho que de incongruências, né? Uma série de coisas que não deram muito certo ali no projeto. Então a gente precisou romper esse contrato um pouco antes, mas o Ligado em São Paulo, que é um projeto, né, que foi fundado, foi criado pelo Fernando Martins, tem como o time, né, sou eu, o Fernando Martins, o Eduardo Baez, o Alexandre Porfírio e o Antônio Freitas, que é ex-Jovem Pan também. Sim. Uma das vozes mais importantes, né, do rádio, né, da história do rádio, do Repita da Jovem Pan. Tive essa felicidade de trabalhar um tempinho com ele. Acho que foi uma das coisas mais prazerosas que o rádio me trouxe aí nos últimos tempos. Mas que só completando, Carlos, o projeto ainda não morreu. Ontem a gente fez uma transmissão do Palmeiras e Corinthians, né? Jogo terrível que foi Palmeiras e Corinthians. Muito feio. Mas a gente fez uma transmissão experimental e quem sabe a gente entra aí no Brasileirão levando em conta que as pessoas vão continuar em casa, né? Então a gente vai tentar surfar um pouco nessa onda também. Sem dúvida. Deixa eu mandar um abraço aqui pro cantor e compositor Gerude, ele que está lá em São Luís do Maranhão e entrou aqui também, grande amigo Elvídio Matos. Muito obrigado aí pela participação. Grande Elvídio. Rapaz, você vê, ó, a gente tá falando, você falou aí do prazer de trabalhar aí com os caras que na Jovem Pan. Eu, quando cheguei aqui em São Paulo, acompanhava muito o Elvídio Matos na ESPN, e aí depois eu tive a oportunidade e a felicidade de a gente fazer um canal e fazer alguma coisa junto. Você vê que coisa doida, né, Carlos? Eu tava lembrando, inclusive, a palestra que eu fiz o ano passado lá na Semana da Comunicação. O Rafael Schmidt falou uma coisa no meio da palestra que foi muito interessante. Ele falou como o rádio é dinâmico, né? Num dia a gente não é ninguém, e aí a gente não é querer desmerecer Rádio Conectados nem nada do tipo, mas a gente está lá e de repente a gente está com o Elvídio Matos, a gente está com o Antônio Freitas. Então essa dinâmica do rádio, televisão, comunicação é muito legal, né? É muito legal. Ô Leandro, mas voltando aqui à tua história, você é paulistano mesmo? Sou, nascido nessa selva de pedras aqui. Criado. Você é um cara novo, né? Mas já andou por alguns lugares aí. Hoje você está na comunicação no rádio.
tem alguma influência da tua que você ouvia a rádio? Conta um pouco aí da tua história. Assim, rádio, né, Carlos, eu acho que você deve ter isso também, né? Inclusive, eu lembro de você fazer uma pergunta para mim durante a palestra, e a gente até se identificou que a gente sempre ouviu muito rádio AM, rádio jornalística, né? Uhum. A gente fala AM é mais para pra gente categorizar, né? Porque Isso. agora vai virar tudo FM, enfim. Até muito melhor, porque a qualidade é muito melhor do áudio, né? Sim. Mas, Carlos, eu acho que surge desde cedo do meu pai, que me acordava com o Pulo do Gato ou com Vambora, Vambora da Jovem Pan. O rádio sempre esteve muito presente na minha vida, né? Eu não consigo ouvir nada como eu ouço rádio. Rádio é uma coisa que você deixa tocando o dia inteiro e você fica prestando atenção e participa do programa de uma forma que a TV não traz. Isso. Você coloca a TV, chega uma hora que você não aguenta mais ouvir a televisão, né? Então o rádio tem essa característica que é fundamental, eu acho, né? Que é prender o ouvinte. Eu acho que vem daí. Meu pai sempre ouviu muito rádio. Eu tenho influência agora em casa do meu padrasto também, que é do meio do broadcast, da comunicação. Ele que me influenciou a procurar o rádio. Eu não tinha a mínima noção. Eu queria me comunicar. Eu sempre escrevi, eu tive blog, eu tive uma série de coisas. E acabei encontrando o rádio aí no meio. Mas sem dúvida alguma, Carlos, só respondendo a sua pergunta mesmo, assim, é de casa. O rádio sempre veio de casa. Eu lembro dessa sua participação e dessa pergunta que eu te fiz. Por exemplo, eu sou muito mais de ouvir notícia no rádio do que ouvir música também. Então, é mais ou menos nesse estilo que você está falando aí. Mas me diz uma coisa, você sai do país quando? Você vai para estudar? Por que você sai? Eu saí porque eu não sabia o que fazer da vida, né? Aí eu não sabia o que estudar, eu não sabia direito qual rumo que eu queria ter na minha vida. Eu lembro de estar sentado no tapete de casa com a minha mãe e a gente tentando encontrar um rumo. Ela falou: não, vai estudar a língua que hoje todo mundo precisa falar, já faz um baita tempo, né? E eu sempre fui muito displicente aqui no Brasil, eu nunca consegui falar inglês, eu acho que eu nem queria aprender. Tinha um pouco de raiva até, não sei. E aí ela falou assim: não, vai embora, vai trabalhar, vai crescer, vai morar sozinho, vai ter sua independência, isso com 17 anos, 18 anos. Não é tão novo assim, mas sei lá, né, Carlos, quando a gente está em casa e tem assim a raiz cortada completamente, é um choque, né? Sim. Então eu fui para a Austrália com 17 anos, eu fui com o intuito de aprender inglês mesmo, de intercâmbio. O famoso intercâmbio, né? E me desenvolver, trabalhar. Eu trabalhei em obra, eu limpei casa de americano, sei lá, fiz um monte de coisa lá, coisas que enriquecem muito a gente, né? E depois tive a oportunidade também de estudar, e aí eu fui só estudar e fazer uma parte complementar da minha faculdade, que foi na Alemanha, que também foi uma experiência muito legal. Mas da Austrália você vai para a Alemanha ou você vem para o Brasil e depois retorna? Eu volto para o Brasil depois da Austrália, e aí já um pouco mais direcionado, eu tive muito contato com muita gente do mundo inteiro, né? E despertou um pouco essa coisa de cultura, e aí eu fui fazer o curso de Relações Internacionais. E aí eu comecei o curso de Relações Internacionais, e no meio da faculdade, a faculdade oferecia o que eles chamam de graduação sanduíche, né? Você faz uma parte aqui, faz uma parte lá fora, pagando a mesma coisa da faculdade, a única diferença é que você se banca lá fora, né? Os seus custos de moradia, né? Então teve esse intervalo, eu fui, voltei, comecei a faculdade, e aí depois terminei, fiz essa outra parte na Alemanha. Ah, legal. E o Canadá? Tem um Canadá na história aí, não tem? Tem o Canadá na história, que eu tenho um tio que mora lá, e aí eu tava nessa coisa também, eu não quero viajar, quero conhecer o mundo, que é uma delícia. Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas eu já ouvi muita gente falando assim, viajar é que nem tatuagem, você faz uma, você quer fazer um monte. Viagem para mim foi mais ou menos a mesma coisa. E aí eu passei a mão no telefone lá e falei: tô indo aí, você vai me aguentar aí, que eu tô chegando. E aí fui para lá também, fiquei 3 meses lá, num baita de um frio, pelo amor de Deus, menos 30 graus.
Nunca conheci nada tão gelado como o Canadá e foi uma experiência bem bacana também. Tudo que enriquece, né, Carlos? Gente, são essas experiências da vida que vão fazendo a gente crescer, né? Quando você volta e essas estadias aí por esses países já te ajuda muito a formar uma cabeça, digo no sentido profissional da coisa? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, assim, o que faz um bom radialista, né? Óbvio, você tem uma voz bonita, você saber ler e escrever é fundamental, né, para um radialista. Mas, por exemplo, um entrevistador, você sabe muito bem disso. O que forma um bom entrevistador? A gente saber um pouquinho de cada coisa, né? Sim. A gente conseguir trafegar em diversos assuntos e conseguir digerir aqueles assuntos, aquelas coisas do dia a dia. Porque o rádio, por mais que você tenha documentários, que você tenha grandes reportagens, coisas que está em falta um pouco hoje no rádio e na televisão, né? A gente está vivendo uma parte muito ao vivo, de debate ao vivo. O rádio é o jornal do dia a dia, né? Se você comenta a política do dia a dia, os crimes, assassinatos, as coisas do dia a dia. E se você é uma pessoa que consegue passar por esses assuntos com uma certa facilidade, eu acho que isso te forma como um bom radialista, como um bom entrevistador, sabe, Carlos? Então, lá fora, como eu aprendi muita coisa, e fazendo curso de Relações Internacionais também, que tem uma abordagem econômica, política, social, isso formou a minha bagagenzinha que me deu, eu acho que, por que você não fez jornalismo, né? Olha, talvez eu tenha perdido algumas coisas do curso de jornalismo, mas eu acho que eu ganhei muito mais, né? E, na verdade, quando eu começo lá na Rádio Conectados, você já estava lá há algum tempo. Eu lembro desse dia. Você lembra? Lembro. Cara, tava tremendo que nem uma vara verde. Cara, e assim, eu lembro do Rafael falando para mim o seguinte: você já operou uma mesa de som? Eu falei, nunca cheguei nem perto. Pois é. E a gente acha que a gente vai tirar, a gente sempre acha que a gente vai tirar a rádio do ar, né? Não, o Boechat que falava isso, o Boechat de vez em quando ele disse que tinha uns botões ali embaixo da mesa que ele chutava, dava uma porrada com o pé, e um dia ele tirou a rádio, a Band News FM do ar, entendeu? Então, assim, eu até achava por esse vínculo com a notícia, essa atenção com a notícia, o teu jeito até de passar, de se comunicar, eu até achava que você já era jornalista desde aquele tempo. Mas a gente vai chegar lá na Rádio Conectados. Antes disso, você também tem aí na tua vida músico, cara. Sim. Você tinha banda? Como é que é? Já tive... Tenho uma banda que chama Blues à Parte, a gente é muito amigo e é aqueles projetos que duram para sempre, né? Mas como eu nunca pensei em ser, assim, de fato, músico profissional, porque eu sempre gostei de comunicação e notícia e jornalismo e coisas que envolvem esse tipo de coisa, né? Então eu sempre tive na minha vida a música um pouco mais como hobby. Já ganhei dinheiro com música, a gente já fez show, já fizemos de tudo já. Mas eu não sei, Carlos, talvez você tenha isso na sua vida também. Eu acho que isso aí pra você deve ser o futebol, que eu acompanho que você joga futebol. Sim. Música... Inclusive eu sou o goleiro mais injustiçado do Brasil, entendeu? O vídeo tá vendo, hein? Eu já falei pro vídeo pessoalmente, entendeu? Então, eu acho que algumas coisas fazem bem na nossa vida essa questão artística, né? Por exemplo, a Jéssica, minha namorada, ela desenha. E eu percebo que isso faz muito bem para ela. Porque, por mais que ela não queira levar isso como profissão, pode ajudar isso no dia a dia dela, né? Mas aquele momento que ela está desenhando, eu percebo que ela está fazendo uma coisa artística e está desenvolvendo alguma coisa ali na cabeça que faz bem, né? E eu acho que a música na minha vida é isso. Eu ouço música, eu ouço música todos os dias. Eu pego um CD, eu ouço o CD, ou vou pelo estilo, ou vou pelo ano, não sei, eu escolho lá e ouço música todos os dias. Não porque eu quero, mas porque eu preciso. Eu preciso ouvir música. Para mim faz muito bem ouvir música. E eu acho que a música na minha vida tem esse sentido. Tem uma coisa benfeitoria, né?
Tem uma coisa que eu sempre digo e repito, eu não gosto quando as pessoas dizem que ouvem música para passar tempo. Eu não ouço música para passar tempo. Eu não consigo. Eu ouço porque, por exemplo, eu tenho até 11 horas da manhã, eu não ouço música, né? Não ouço nenhum tipo de música, Também não. Só noticiário, tá vendo aí? Como a gente tem algo... então, assim, eu não consigo... Às vezes eu vejo gente na rua de manhã cedo, 7 horas, ouvindo música, já falo assim, nossa, como essa pessoa tá ouvindo música, né? Não acho absurdo. Eu ouço noticiário primeiro, tudo, e aí eu vou ter um horário que eu coloco lá, mas eu quero ouvir aquilo ali. Então, assim, eu não ouço música para passar tempo. Eu ouço com respeito ao artista e respeito à arte, para dali também tirar alguma reflexão. Eu acho que a gente está mais ou menos assim na mesma linha assim, de pensamento. Agora, qual é o teu primeiro trabalho como comunicador? Onde é que sai? Porque você estuda, né? Você vai para o Senac estudar, né? Rádio, locução, tudo. Qual o primeiro trabalho que você faz? Olha, o primeiro trabalho remunerado ou qualquer? Em si, trabalho. Eu acho que foi a Conectados, né, Carlos? Ali foi um grande balão de ensaio, digamos assim, um grande colégio, assim, porque o Senac, ele te dá ali uma base no dia a dia e tudo mais, mas como é um curso que o professor está ensinando para todo mundo, cabe a você se desenvolver, né? Cabe a você se desenvolver, você aperfeiçoar por você mesmo a sua voz, fazer as técnicas, ler, estar por dentro, fazer uma boa locução. Então eu acho que na Conectados ali foi o primeiro trabalho que você está me perguntando um pouquinho mais profissional, assim, né? Eu acho que foi ali. Apanhamos muito, no primeiro ano foi terrível, assim, não terrível, mas foi um caminhar, né? E aí no segundo ano do Tribo, que foi o Tribo Urbana, eu acho que ali a gente já estava um pouquinho mais consolidado, assim. Mas foi na Conectados. Você começa lá quando? O ano, você diz? Putz, Carlos, foi em... Porque eu começo lá... Você começou quando? Eu começo em maio de 2016, vocês já estavam. Eu sou terrível com data. Foi um ano antes, eu acho. Você começou em 2016, a gente tinha começado em 2015, né? Então a gente fez 2015, 2016 e aí depois eu fui pro interior. Então, eu lembro disso, que até eu ouvia, antes de eu começar lá, eu ouvia o programa de vocês, até para aprender tudo. Então eu ouvia bastante o Tribo Urbana, né? O Tribo Urbana foi um programa legal, porque na Conectados a gente tem muita liberdade para trabalhar, né? E, putz, Carlos, vamos lá, né? Hoje eu acho que eu sinto saudade disso, porque a gente não tinha a gente fazia ali o que a gente queria, trazia os convidados que a gente queria, e era muito gostoso esse período da Conectados. Era uma pena que era uma vez só por semana, e quando você gosta de arte, você quer mais fazer todos os dias, né? Que nem você tá fazendo o programa todo dia, né? Aqui eu tô fazendo igual todo dia. Você tá batendo o Jornal Nacional todos os dias. Todos os dias. O Jornal Nacional já até me ligou outro dia, incomodado aí. Vamos ver, vamos diminuir isso, né? Vamos parar aí. Faz sábado e domingo, coisa e tal. Não quero nem saber, cara. Agora, olha, eu fiz essa brincadeira um dia numa live com o Eduardo Marinho, o filósofo das ruas lá, e no final eu fiz, a entrevista com ele foi um domingo, né? E aí, acabamos de receber informação aqui que a gente acaba de bater audiência no Fantástico, tudo, né? Cara, depois tem um comentário no YouTube, no vídeo dele, a entrevista foi muito boa, só achei um absurdo você comentar que bateu fantástico. Falei, o cara não tem senso de humor nem nada, bicho. Entendeu? Mas hoje é muito difícil, né? Hoje as coisas estão muito extremadas em todos os lados, né, Carlos? Sim, eu sou nas minhas redes sociais aí, que eu acho que você deve acompanhar, eu sou caótico mesmo. Pra mim, você é pessimista? Não, eu sou caótico, porque eu enxergo as coisas dessa maneira. Bom... Né? Hoje em dia, fazer o que a gente pode fazer, né, Carlos? Eu só acho que a gente tem que ter respeito com as outras pessoas. Se você não gosta de uma opinião de uma pessoa, para de seguir. Respeite.
Respeita. Para de seguir, não precisa. Você não é obrigado a seguir essa pessoa. Mas você não precisa ir lá xingar a pessoa também. Ou então discorde de forma educada também. Outro dia me falaram assim, pô, posta coisa boa. Eu falei, eu não sou publicitário. Mas o que é coisa boa para ele pode não ser para mim. Pois é. Pois é. Pode não ser para mim. Por exemplo, eu recebi essa explosão no que teve agora lá no Líbano. Terrível, cara, né? Então, eu recebi de um advogado, amigo, filho de libanês, vídeos da casa do sogro dele, que mora a 70 quilômetros de distância do local, e os vidros da casa dele quebraram. Eu postei os vídeos, pedi autorização para ele, falou que podia postar. Não tem corpos, não tem nada, só os vidros estilhaçados e tudo. Então, assim, aquilo ali pode ser interpretado como uma coisa ruim, mas também pode ser interpretado como uma notícia, como algo que alguém vai querer despertar curiosidade, né, cara? Sim, o problema é que a gente vive uma época que a imprensa ela é muito atacada, né? Então, você dá a notícia e as pessoas acham que é outra coisa. Então, fazer o quê, né? Você falou da Conectados ainda no programa Tribo Urbana, e aí você fala como teu primeiro trabalho já profissional, tudo. Esse período que você fica lá, que também era um programa de entrevistas, até com uma linguagem bem leve, né, descontraída e tudo, o que é que você tira de aprendizado de tudo aquilo ali? Principalmente de contato, que eu tenho certeza que você, assim como eu, gosta da entrevista, gosta desse bate-papo. O que é que você tira para a tua vida profissional? Eu gosto muito de entrevista. Eu sou fã de entrevista, de assistir e de fazer. Eu tô meio envergonhado de dar agora a entrevista, mas sei lá. Mas eu gosto muito de entrevista. Eu acho que a grande lição, Carlos, da Conectados que eu tiro, várias, compromisso com o programa, você levar a coisa a sério. A Fernanda Palhares tinha um compromisso. A Fernanda Palhares era que a gente dividia esse programa, né? Ela que cuidava dos convidados. Ela nunca deixou faltar um convidado. Um convidado. Então, que isso quer dizer? Profissionalismo. Claro. Profissionalismo. Porque a gente levava a coisa a sério. Porque se você não quiser levar a coisa a sério, Carlos, é só você chegar lá e fazer de qualquer jeito. Sim. Então, assim, essa questão de entrevista, acho que foi muito legal, grande crescimento, mas acho que a coisa que eu mais aprendi assim foi operar, fazer mesa. E ali na Conectados a gente tinha mesa de som e a gente tinha também um streaming, né? Que Sim. é o que você também tem que fazer a parte operacional das câmeras. E aí, às vezes, você tem que atender o telefone, e você cumprimenta o convidado. É uma loucura, né? São 2 horas de... Você sabe disso, né? É uma loucura. Então, eu acho que o grande aprendizado que eu tirei da Conectados foi o programa em si. Claro, começo, meio e fim, fazer o programa como ele era, mas a parte operacional me ajudou muito, Carlos, muito. E se eu puder dar uma dica para alguém que trabalha em rádio, que está nos ouvindo nesse exato momento, aprenda a operar minimamente, porque vai fazer diferença na sua vida. Você vai chegar em lugares, você vai ter figurões na rádio que não sabe operar. Exatamente. E já trabalha em rádio há 40 anos. Você falou aí de operar, de microfone, fácil, né? E tudo. É tão fácil, não é, Carlos? É uma maravilha. E é uma delícia, né? Porque você fica com o programa na mão, né? Meu terceiro convidado na Rádio Conectado, sabe quem foi? Quem foi? Regis Tadeu. Putz, eu adoro o Regis. E ele é problema, hein? Cara, Regis Tadeu. Para começar o seguinte, cara. Eu chegou lá, estava terminando um programa de forró. O apresentador, pediu para tirar uma foto com ele. Ele foi lá e tirou a foto com ele. As músicas que iriam ser tocadas, 2, no caso, foram pedidas sempre peço para o convidado escolher. E ele escolheu 2 músicas. Uma do Status Quo também, um rock bem pesado, tudo. Era isso que ia tocar. Aí, na hora do intervalo musical, falou, a gente vai tocar aqui uma música e daqui a pouco a gente volta, tudo. Aí ele falou, vê o que é que você vai tocar aí, né? Aí eu falei, não, aqui só toca coisa boa, né? Antes de eu fechar o microfone dele, ele pegou e falou,
não é o que eu ouvi aí, porque eu cheguei aqui e tava tocando uma porcaria. Mas você também é muito doido, hein, cara? Chamar o Regis Tadeu para ir lá no terceiro programa. O pior, cara, o pior, ainda tem o pior. Eu programei as músicas antes, era o Zara na época, né, que usava lá na rádio, e errei, cara. Ficou o título da música, mas o arquivo não. Então a música não tocou. A música não tocou. Aí eu pedi desculpa a ele, a gente tinha muito assunto, e não tinha colunista ainda o programa, tudo, então levamos, cara. Mas foi assim, foi um teste de ferro. Assim. Isso é uma coisa que a gente aprende também com entrevista, né? Você lidar com os entrevistados, né, Carlos? Que é difícil, porque às vezes tem entrevistado que não rende, que fica com vergonha, que fica retraído. Então, essa é um dos aprendizados lá da Conectado, sem dúvida alguma, é isso. É aprender a lidar com o convidado, que não é culpa dele, né, Carlos? Às vezes a pessoa nunca falou no microfone, né? Isso, é. E cabe a gente deixar a pessoa confortável. Né? É. Quando é que surge e como a oportunidade de você ir para o interior? Tem essa mudança, né? Que você sai aí. Conta um pouco dessa tua passagem. Foi muito difícil, na real, porque foi muito boa, óbvio, hoje vem muito boa, mas um momento muito difícil, porque a gente estava basicamente no último dia do Tribo Urbana. E a Fernanda Palhares ainda tinha falado pouco tempo antes, ela falou assim, eu não sei se a gente continua aqui no ano que vem. E não deu outra. Nesse meio tempo que eu estava trabalhando na Conectados, que a gente estava fazendo o programa lá, eu estava trabalhando numa empresa de transmissores de FM, a MGE Broadcast, eu estava fazendo rede social, site, cuidando da parte midiática ali da empresa. E eu comecei a frequentar muitos eventos de rádio, de comunicação, de broadcast. E fui na Expo Church, fui na SET Expo, fui para Curitiba, Foz do Iguaçu, onde tinha evento, eu estava ali enfiado por causa da empresa. E nesses encontros a gente começa a criar ali um pequeno network, né, Carlos? A gente vai conhecendo Sim. as pessoas, apertando mão, dando cartão, aquela coisa toda. Vendendo seu peixe. Vendendo aquele nosso peixe, né? E, bom, então, e aí conheci uma pessoa que viu os vídeos da Conectados, então olha só que importância que tem a Conectados, né? A Conectados, ela é uma rádio web, mas ela é uma rádio montada com um monte de câmera e muito bem feitinha, né? O Rafa, não tem nem o que falar ali, né? Ele manda super bem, né? E foi através dos vídeos da Conectados que o José Carlos de Moraes, o Cipó, dono desse grupo de comunicação, que chama Grupo Moraes de Comunicação, eles têm diversas rádios espalhadas por São Paulo, pelo estado de São Paulo, no Brasil também. E aí, naquele momento, ele me fez o convite, olha, gostei, você não quer ir para Santa Fé do Sul? Eu tenho umas rádios lá. Então era assim, era um lugar que tinha a Jovem Pan, a Mega FM, e eles estavam abrindo a CBN, que tudo desse grupo Moraes de Comunicação. Então, eu peguei e fui. Falei, bom, eu não tenho nada, né, Carlos? O programa aqui também, poxa, na Conectados já meio que cumpriu a sua missão, porque a gente também estava começando a ficar um pouco, assim, angustiado, porque a gente quer que a coisa gire dinheiro, né, Carlos? Dinheiro é muito importante isso, né? Sim. Até para você ser valorizado como profissional da área, né? Claro. E, então eu só tinha isso, peguei e fui para o interior e fui para Santa Fé do Sul, são 600 quilômetros da capital, é divisa com Mato Grosso do Sul. Então toda vez que eu vinha para São Paulo para visitar minha família, namorada, cachorro, era R$400 que eu gastava, então é muito caro viajar. Então, pouco vinha, ficava longe, eles iam também e tudo mais. Então, ali foi um momento bem transitório da coisa. Mas foi muito importante, muito grandioso para mim, porque eu fui para uma FM, né? Necessário, você diria. Necessário, e eu não podia deixar passar. Era uma Jovem Pan, né, Carlos? Então, óbvio, sou novo, vamos ralar a bunda agora, né? Vamos lá. Cheguei lá, cheguei como
cheguei como revisor de texto, tinha uma jornalista lá, eu revisava os textos, passava. E aí me envolvi muito com a questão jovem da Jovem Pan, né? Blitz, as promoções, locução jovem, eu comecei a participar das 10 mais pedidas da PAN, que era todos os dias, mas eu tinha aquela coisa de notícia, que eu sempre gostei muito de trabalhar com notícia, de ouvir notícia, de trabalhar, porque eu já tinha site, já escrevia, resenhava, enfim, né? E aí eu comecei a me meter ali no meio do jornalismo, mais do que ficar revisando o texto, e comecei a participar do Jornal da Manhã, que era o Jornal da Manhã local. Eles transmitiam a rede até 7 horas da manhã, cortava a rede e entrava o Jornal da Manhã local, né? E aí comecei a trabalhar ali como repórter, ia pra rua, gravava entrevista, recolhia dados e entrava ali todos os dias. Quando fui ver, não sei, o pessoal gostou lá, graças a Deus, e me fizeram um convite para coordenar toda a estruturação da CBN que estava abrindo, que nem eu disse, que estava abrindo em Jales. Então era uma outra cidade, que é vizinha ali de Santa Fé, 70 quilômetros, mas eu tive que mudar ali de novo, né, nesse meio tempo. Fui para Jales, e aí... Eu já não sei, estou falando demais. Era essa a pergunta mesmo? Fica à vontade, fica à vontade. E aí eu chego em Jales e tenho toda essa responsabilidade, né? De colocar a rádio de pé em todos os sentidos, montar uma linha jornalística para a rádio, e fazer todo um meeting de apresentação que você tem que fazer na rádio, com as autoridades políticas, os chefes, as lideranças políticas e religiosas. Né? Entrevistava políticos também, né, nesse contexto. Político demais, muito. No interior, quando você vai para o interior, as coisas são mais unidas, assim, né? Você tem muito contato com as pessoas, né? Então, invariavelmente, política era uma coisa que a gente sempre estava pautando, né? E foi um sucesso, Carlos, porque a CBN foi muito bem aceita ali na região. A CBN é uma rádio que ela é muito mais conhecida nas grandes capitais, né? Ela não tem muito penetração no interior de São Paulo e nos outros interiores dos outros estados. Então eles estavam fazendo todo um projeto ali da CBN Grandes Lagos, que o intuito era o quê? Você saía de carro aqui de São Paulo e você ia sintonizando todas as CBNs até o fim do estado. Então passando por Campinas, Ribeirão Preto, Jales, Santa Fé, então toda uma unificação ali da CBN, da rede, que foi muito... Eu achava o projeto muito lindo, e para mim foi uma felicidade participar desse projeto, né? E, bom, enfim, aí a gente, lá ao longo do ano, a gente colocou a rádio no ar, eu contratei a equipe de jornalismo para trabalhar para fazer a rádio rodar, né? E quando eu vi, eu estava ali, tinha virado âncora do jornal da CBN, que é das 11 ao meio-dia, e ali eu senti que eu tinha tinha cumprido uma missão, sabe, Carlos? Eu enxergava que ali não era o meu lugar, eu não queria ficar ali a vida inteira. Era uma experiência que deveria aproveitar. Era uma experiência de crescimento. Eu só trabalhei em um ano, não curti até as festas de peão, só ia para trabalhar. O foco era trabalho, crescimento e desenvolvimento. E eu cumpri uma missão ali. Eu sentia que eu tinha cumprido a missão. E aí eu falo, bom, eu entreguei a rádio. A rádio está de pé, está rodando, está toda apresentada, tem audiência, está crescendo, está começando a virar a parte comercial, vou-me embora. Peguei e vim embora com uma baita de uma dúvida na cabeça, né, Carlos? Porque você fala, pô, eu tô lá num grupo muito legal, vou voltar para minha cidade, mas e aí, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Peguei e fiz, Carlos, porque às vezes a gente toma essas atitudes e voltei. Para minha felicidade, que se eu tivesse ficado lá, talvez não tivesse acontecido, quando eu trabalhava na Jovem Pan, eu conheci o Fernando Martins, que hoje voltou para a Jovem Pan, está apresentando o Tamo Junto na Pan, né, um programa de madrugada, muito legal o programa, inclusive. Ele fazia um programa
A Jovem Pan AM aqui, ligado na cidade, que tinha muita reclamação, né? Eu via bastante durante o dia, de segunda a sexta, se não me engano. Exatamente. O Ligado na Cidade é um projeto do Jovem Pan, mas o nome era dele, então ele acabou levando, e a gente fez esse Ligado em São Paulo, né? Que basicamente era a proposta do programa dele na Jovem Pan. Bom, enfim, quando eu estava na Jovem Pan, lá em Santa Fé, antes de ter ido para a CBN, eu conheci o Fernando Martins, a gente fez contato, fiz o convite para ele conhecer a Jovem Pan lá em Santa Fé, e a gente continuou em contato. Então, todas as matérias que eu fazia lá, que eu gravava, eu mandava para ele, para ver se ele aproveitava aqui, porque o intuito era voltar para São Paulo, né? Sim. E, bom, e aí voltei para São Paulo, como a gente tinha falado, e numa dessas feiras a gente se encontrou. E aí, por um acaso também, a coisa do destino, falou, vamos lá fazer o programa. E aí a gente foi para Estilo, a gente começou o programa e aí estamos aqui hoje. Mas é mais ou menos assim, que história, né? História, mas o mundo e as pessoas são compostos de histórias, cara. Já pensou se a gente não tivesse história? Você falou, por exemplo, aí da oportunidade que teve através de vídeos, entendeu? Que eu acredito, por exemplo, que o meu nome apareceu na PCA através também de vídeos que viram. Não sei até hoje como é que foi aquilo ali, entendeu? Uhum. É assim, cara, a vida. É assim a vida, entendeu? Agora me diz, você está criando, está fazendo podcast aí, YogaCast? Como se eu fosse o maior praticante de yoga, né? Cara, eu fico imaginando que você lá, feito um monge, né? Entendeu? Não foi. São as coisas que a gente se vira, né? Como a gente quebrou o contrato lá na rádio, ver essa maldita pandemia, travou tudo e tudo mais, acabou surgindo esse convite de fazer uma produção da comunicação em si de um festival que existe na Ilha da Madeira, em Portugal, um festival de yoga. E como eu não preciso estar lá presencialmente, comecei a produzir tudo daqui. Então, a gente desenvolveu uma comunicação, um site, vídeos e diversas coisas para o site. E aí comecei a produzir um podcast, que é uma experiência bacana também, que eu nunca tinha... Uhum. Podcast é muito antigo, né, cara? O podcast já existe, eu acho que desde as primeiras versões de Android, de iPhone, já tinha o aplicativo de podcast, né? Mas está fazendo sucesso hoje. Isso, e aí eu comecei a produzir esse podcast, chama YogaCast, e aí eu entrevisto, faço a produção, pós-produção do podcast, conversando com pessoas aí internacionalmente muito bacanas, assim, é um mundo novo para mim também, porque eu não sou praticante de yoga, mas eu acho um assunto muito, muito legal. E aí, repito, Carlos, é aquela coisa de novo. Você quer ser um bom comunicador? Vamos navegar em todas as áreas. Porque aí até yoga a gente fala, né? Exatamente. Faz um vídeo lá, tá lá o Leandro Gaia lá meditando. Vocês vão ver ainda, a coisa tá apertando, vou chegar lá. Solta o making off disso aí, entendeu? Cria uma página lá e solta o making off pra gente acompanhar isso aí. Leandro, me diz, já que a gente falou aqui bastante da tua carreira, tuas histórias de vida, como é que você vê, você que é um cara novo e também manja muito de tecnologia, do internet, tudo, como é que você está vendo aí essas mudanças, o AM por FM, você falou que cada qualidade, você acha fundamental haver essa mudança e ao mesmo tempo, você acha que mesmo com a mudança, o estilo AM deve continuar? Sim. Que a gente classifica o AM como notícia e o FM como música, né? Isso. Mas isso já está um pouco misturado, né? É uma questão de qualidade, né, Carlos? O FM tem muito mais qualidade do que o AM, embora o AM chegue em lugares que o FM não chega.
muito forte, né? Mas essa migração vai acontecer porque é lei, né? Então as rádios vão ser obrigadas a mudar para o FM. Mas eu não enxergo o modelo AM acabando, eu enxergo ele mais forte. O que eu enxergo acabando é justamente essa programação FM musical. Eu não ouço música no rádio, Carlos. Eu gosto de ouvir música, que nem a gente estava conversando, prestando atenção, e vai trocando a música, e troca pro Raul Seixas, e vai pra cá, e bota lá. Então, eu não ouço música no rádio, mas esse formato de jornalismo, que a gente classifica como um AM, não vai acabar. Sabe por que o rádio não vai acabar? Porque carro não vai acabar. Porque você entra no seu carro, você até ligar o Bluetooth, até ligar o P2, até pegar não sei o que, o rádio é imbatível. Você liga, bateu, pegou. E nunca cai, né? Às vezes cai quando tem problema, se a rádio não for boa. Se o transmissor não for bom, mas na maioria das vezes fica Cara, o rádio... Então, eu não enxergo o fim do rádio de jeito nenhum. Você sabe que eu tive que trocar de aparelho de celular, e há uma coisa que eu fiquei preocupado, porque o motivo é pelo fato por exemplo, o iPhone não ter o rádio. Você tem que ser pela internet. E eu gosto de ouvir a sintonia ali. Pois entendeu? é. Você não fica preocupado com dados, que se vai oscilar ou não, entendeu? Eu tenho um negocinho aqui, que é uma coisa mais simples que tem, que é rádio. É só rádio. Isso aqui é só rádio. Eu uso para ouvir rádio também, porque... E também tem o lance da velocidade, né, cara? Claro. Você ouve no rádio, a coisa sempre chega mais rápido, né? Sim. Eu, por exemplo, o jogo, eu prefiro ouvir a narração do rádio, entendeu? Eu também. Eu ouço no rádio e assisto na TV. Sim, acho muito mais. Leandro, você falou, por exemplo, de programas que seu pai ouvia aí, o Pulo do Gato, o Vambora, da Jovem Pan. Agora, nomes, quem são, assim, esses caras que você considera como referências para você no mundo do rádio? No mundo do rádio, tem assim, você diz na questão mais artística ou jornalística? Mais jornalística, que acredito que seja, né? Jornalística, a gente perdeu uma pessoa muito importante recentemente, o José Paulo, né? Sim, Carlos. Sim. Foi uma perda tão... Leia esse livro. Pois é, O Pulo do Gato, né? O Pulo do Gato. Você, inclusive, entrevistou recentemente o escreveu o livro, o Cláudio Junqueira, não é isso? Ele já tinha ido na rádio, lá no meu programa, né? E agora a gente fez outra live também. Eu acho que assim, a gente perdeu o Zé Paulo, foi uma coisa pra gente abrir um pouco os olhos, porque o Zé Paulo era aquela coisa do Boechat, né? O Boechat era uma outra referência também. E eu sou assim, eu não tenho política de estimação, dificilmente eu vou apoiar um político na vida, Carlos, porque todo dia é uma decepção nova, todo dia. Depois que o cara mandou a gente enfiar um negócio, né? Pra mim, isso aí virou palhaçada. E ainda tem gente apoiando, isso que é o pior. Né? Qual que era a pergunta, Carlos? Perdão. Quais são os nomes, assim, os nomes, né? Como referência? O Zé Paulo, como jornalista, era um cara que trafegava ali no meio, batia em todo mundo, e quando era para elogiar, elogiava também. O Boechat, que infelizmente deixou a gente. Eu gosto muito do Diogo Mainardi, eu gosto muito do site Antagonista. Já li 3 livros do Diogo Mainardi, gosto muito. E nessa questão artística de dominar o programa e segurar, eu acho que o Emílio, né? O Emílio Surita, na época um pouco mais naquela época, quando a Jovem Pan ainda era rádio, né? Agora virou mais TV. Quando ele tinha a mesa na mão, aquela coisa toda, o Emílio, eu acho que matava a pau, né? Você sabe que eu até entrevistei recentemente o Thiago Berrache também. Thiaguinho. Tenho bastante contato também com o Patrick Santos, grande amigo, né? E você sabe que, olhando o Pânico, naquela época, mudou, na verdade, esse ano, eu ainda prefiro, eu tive lá, cheguei aí lá
Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Eu tava na Jovem Pan, inclusive, e eu vi você lá, ao vivo, lá do estúdio da Jovem Pan. Eu conheço ele, é o Pai Ayá, velho. O Emílio até falou que eu tinha uma barba bíblica, né? Uhum. Na verdade, eu fui 2 vezes, cara. Por que eu fui 2 vezes? O cara agendou para eu ir participar. Teve uma que você não falou, não foi? Que você não Então, conseguiu falar. Eu estava agendado para falar naquele dia, mas aí a Paulinha agendou uma outra, entendeu? Uhum. Aí eu falei com. Aí o Bruno lá até queria que eu ficasse até o final para falar no final do programa. Eu falei, cara, não dá para. E eu precisava trabalhar, cara, entendeu? Eu precisava sair. Aí eu falei, cara, dá para ser. Aí ele falou, beleza, então a gente agenda para outro dia. Mas aí falando, eu gostava mais do estilo punk naquela época, você fica com a mesa na mão ali, entendeu? Mas aí você falou do Emílio, acho que também é importante ressaltar, porque o Pânico muda todo mundo ali, mas a figura do Emílio sustenta o programa. Ele mais que sustenta, assim, eu acho que ele coordena ele toca o programa de uma forma sensacional, né? Porque você tem que ter um controle como âncora, você tem que ter um feeling muito apurado de quando está enchendo o saco ou não. Porque se a pessoa está em casa, se você está se sentindo incomodado no estúdio, a pessoa em casa já está com vergonha alheia, sabe? Então, o Emílio, essa maneira como ele corta e joga para cá e joga para lá, eu acho que isso é fundamental. Quando fica muito solto, cara, eu não gosto quando ele fica muito solto, né? Tem que ter diretriz, né? Eu acho que tem que ter. Eu gosto, assim, quando ele entrevista político, por exemplo, entrevista com o Sérgio Moro, eu lembro, isso foi a primeira do ano, Moro, um cara sério, eles conseguiram fazer Moro dar risada, eles conseguiram brincar ali, o que eu quero dizer com isso? Transformar um tema pesado, mais agradável para quem está assistindo, entendeu? E também transformar assuntos muito complicados numa linguagem que ele mesmo fala, né? Que é pro afegão médio, né? Exatamente. Eu acho isso sensacional. Eu gosto dessa linha de deixar tudo muito explicadinho, sabe? Aí com muita palavra muito difícil, ninguém gosta, não, né? Leandro, agora você é um cara aparentemente novo, que você deve ser mais velho do que eu, entendeu? Tenho 47. Não vai falar que você é mais velho que isso. Não, os cabelos brancos é uma falsa idade, entendeu? Eu tô com 43, né? Já. Mas assim, o que eu quero dizer é que você tem uma voz ainda, o que a gente chama de voz de locutor jovem ainda, que pode chegar às pessoas mais novas do rádio. Alguém imagina, por exemplo, que você não trabalharia ou não trabalha ou não tem essa intenção de trabalhar com jornalismo mais sério, assim, que seria uma coisa mais pop, assim? Desculpa, Carlos, pela voz, você disse? Pelo teu estilo de voz, né? Passa essa impressão de um locutor jovem, né? Trabalha em rádio jovem. A CBN, ela é uma escola no sentido de que te forma como jornalista, é isso aí que você está falando, sério, aquela coisa, né, que é meio que impecável, né? Quando eu fui para estilo, quando a gente começou o Ligado em São Paulo, o Fernando Martins, o Eduardo Baez, todo mundo lá, o programa, ele era um jornalismo, a proposta era um jornalismo em horário nobre, das 7 às 9 da manhã, só que com uma descontração, uma pegada descontraída, com muito humor. E eu gostei muito disso, eu achei que foi uma experiência bem, bem bacana. Porque você fica muito maçante, né, cara? Chega uma hora que, assim, é difícil. A gente já tá com tanta coisa ruim acontecendo, fica muito maçante, né? Mas olha, respondendo um pouco assim, a sua pergunta também, o Zé Paulo, você deve ter assistido os documentários que a Bandeirantes preparou, você pega o Zé Paulo novo, jovem, ele tem uma voz. Aí você pega ele ali mediando os debates ali dos anos 80, ele já tem outra voz. E quando ele estava agora, antes dele nos deixar, né, ele já estava com uma outra voz, né? E você deve perceber isso também, a nossa voz vai mudando ao longo do tempo, né? Mas eu também não acho que essa coisa do locutor
essa voz impostada, essa coisa toda. Se precisar, nós faz. Mas eu acho que é uma coisa que tá um pouco em desuso, assim, no rádio. Eu enxergo, assim. Mandar um abraço aqui, ó. Entrou aqui uma das referências do jornalismo mundial. Bill Hensberg, está em Paris agora, Grande acompanhando. abraço. Bateu um papo comigo aqui esses dias, referência. Ele que não dorme, lá na França já é madrugada, e ele está aqui acompanhando a gente. Grande abraço, Bill. Você que tem esse lado músico também, pensa em algum dia fazer algum programa voltado aí para cultura musical? Sei que você tem um gosto aí pro lado do blues também. Já passou pela tua cabeça isso? Já, sim, já. Mas é o que eu estava falando. Eu acho que quando a gente faz o rádio, assim, e você quer viver o rádio, você não pode se importar muito com o que você vai fazer, sabe? Então, quando eu estava fazendo, que nem você falou, eu tenho uma identificação um pouco mais com blues, uma coisa assim, música mais por esse lado, mas eu fiz as 10 mais pedidas da Jovem Pan tranquilamente, e entendi as músicas, tocava. Então eu acho que quando você é profissional, você não tanto faz, viu, Carlos? Eu acho que se aparecer a oportunidade, tem que abraçar. Eu penso assim, pelo menos. Eu ouvi uma entrevista do titio Marco Antônio, que apresenta o Alternativa Kiss na Kiss FM, e ele é um roqueiro, trabalha numa rádio de rock. Eu conheci ele lá, que a gente era tudo do mesmo prédio lá. Muito gente boa. Ali na Paulista, né? Isso, inclusive, isso. Ele estudou também na rádio oficina ali do Ciro César lá. Legal. Né? Ele estudou lá, não na minha época, claro. Mas assim, ele falou um dia o seguinte, que não se sentiria bem, por exemplo, apresentando um programa tipo, por exemplo, sertanejo ou pagode, que são estilos que ele não ouve. Então ele uniu o útil ao agradável, né? O profissionalismo dele com o gosto musical. Você acha que quando alguém que tem esse gosto, como no caso do tio Marco Antônio pelo rock, e trabalhar num programa de rock, ou o cara que gosta de sertanejo, e fazer um programa de sertanejo, há uma chance dele se sair melhor? Sim, com certeza, porque aí ele tá na praia dele, né? Aí o conhecimento ele tem, aí faz até de olho fechado, né? Mas repito, profissional você tem que fazer o que te pedirem. Eu trabalhei um tempinho lá no grupo de Moraes de Comunicação, na Mega FM, que era uma rádio popular, sertaneja, e sem problema nenhum. Você faz uma locução mais popular e toca o barco. Quando eu voltei, eu precisava trabalhar, fazer um dinheiro, eu estava tocando numa banda de sertanejo. Eu esqueci de falar. Quando eu voltei, eu estava tocando numa banda de sertanejo e dá uma palhinha. Você quer dar uma palhinha aí? Vai ser guarda, eu não. Essa é aquela Marília Mendonça. Ainda bem que eu já esqueci dessas coisas. Marília Mendonça. Não, mas então, quando você é profissional e aí você faz qualquer coisa, Carlos. E eu vou te falar, eu curtia muito. Eu não gosto muito eu gosto de sertanejo de raiz, não sou muito chegado em sertanejo universitário, mas era legal tocar, foi uma experiência bacana. E o mesmo vale pro rádio. Se você cair numa rádio público A, que nem a CBN, ou você vai para uma popular, você tem que se enquadrar. E o curso que a gente faz, que a gente fez no Senac, dá justamente essa base. Porque cada dia era um tipo de locução. Era tipo locução popular, noticiário, o FM, o AM. E é isso, você tem que se enquadrar, o rádio é isso. Muito bom, muito bom. Para as pessoas se acharem aí, o que é que você está fazendo? Tem algum canal, tem algum podcast, endereço? Para quem quiser, por exemplo, tomar aula de yoga, como é que faz? Bom, para quem se interessa por yoga, que foi esse projeto festival, esse projeto festival Yoga Madeira, pode acessar o site yogamadeira.pt, que é o site direto do festival, e lá tem um monte de coisa, vídeo, foto, informações. Se você quiser, inclusive, participar dos festivais lá, você pode se inscrever por lá.
Se você quiser procurar pelo podcast, é só jogar no Spotify ou nos tocadores de podcast aí dos mais famosos, YogaCast, você acha. Tem lá, acho que já tem 10 entrevistas lá. O Ligado em São Paulo não morreu, pode procurar lá o Ligado em São Paulo. Em breve fatalmente a gente vai ter novidades, eu infelizmente não posso adiantar, mas estamos na luta. Pode procurar por Ligado em São Paulo, no Twitter, no Facebook e no Instagram. O meu Twitter é @GaiaLeandro. Lá eu estou todos os dias lá escrevendo bastante. No Instagram também sou bastante ativo. Eu faço lá, coloco as principais notícias do dia, as coisas de maior atenção. @LeandroGaia1. E também, se quiserem acessar o meu site, tem o epicentro.com, que é basicamente sobre política brasileira e internacional. Você escreve nesse site? É só noticiário? Tem também opinativo também? É totalmente opinativo. Eu sigo mais ou menos a base que eu sigo no Twitter, que são poucos caracteres. Tento passar ali a minha opinião, que eu acabei de ler a matéria, então eu coloco a matéria e um pouquinho de opinião, bem resumidamente. No site é um pouquinho mais extenso, mas também tem essa característica de ser pouca coisa, para que as pessoas não têm muito tempo, né, Carlos? Então, a intenção é manter as pessoas informadas, bem informadas, com informações checadas. Eu checo todas as informações e pode seguir. Para mim vai ser muito bom. Você montou um home studio aí? Eu tenho minha bateria aqui atrás, ó. Dá para ver? Acho que não dá, né? Cada luz, eu acho. Vamos ver se dá agora. Dá para ver? Agora tem sim, uma bateria ali atrás. Tem um disco da Marília Mendonça ali atrás também. Entendeu? Não tem não, isso é mentira. Não tem não. Confesse. Do Bruno Marrone. Tem um disco ali, viu? Não fala isso pro Regis Tadeu, pelo amor de Deus. Eu fiz uma pergunta sobre o Arrocha, porra, numa live recentemente, na live que fiz com ele, sobre o que ele achava do Arrocha, e ele falou que o Arrocha é para retardado, né? Pessoal, eu postei o vídeo no Facebook, desceram o cacete, foi em mim, entendeu? Como é que você entrevista um cara desse? Que não sei o quê. É que o Regis ele vai um pouco longe, assim, né? Mas eu acho que a gente tem que separar, viu, cara? Só para fechar isso aí que a gente falou de música, eu acho que é muito bom a gente separar o que é bom e o que você não gosta. A gente tem que separar o que a gente não gosta e o que não é bom. A Marília Mendonça faz um belo trabalho. E ela ganhou dinheiro, alcançou o sucesso porque ela trabalhou direitinho. Então, o trabalho dela é bom. Eu não gosto, sim, mas sei que é bom. A Ivete Sangalo também sei que é bom, mas não gosto. Então, se a gente conseguir separar essa coisa... Hoje em dia é tudo assim, né, Carlos? Não gosto, então não presta. Exatamente. Então a gente precisa pensar um pouquinho melhor, né? Obrigado, Leandro. Satisfação, cara. Meu velho, beijo no seu coração. Que papo gostoso, voou. Quando voltar o programa lá, me chama lá na Conectados lá pra gente conversar pessoalmente. Eu vou de máscara, né? Com o maior prazer. Sempre uma honra. Você é um cara nota 1000. Obrigado mesmo, viu, cara? Obrigado. Obrigado, Carlos. Valeu, gente. Obrigado a todos. Amanhã tem mais. Derrubar o Jornal Nacional. Um abraço.